Fofinhos, existe um tipo de especiação, que é a especiação por poliploidia. Especiação por poliploidia, ela é um tipo de especiação simpátrica, que acontece lá na mesma região, sem que haja isolamento geográfico. Para a gente poder falar da especiação por poliploidia, que tal lembrar para vocês o que é poliploidia? Poliploidia é qualquer situação onde o indivíduo apresenta mais do que 2 genomas no material genético dele. Como assim, Landim, mais do que 2 genomas? Ora, o normal, né, moçada? São os seres vivos serem diploides, né? Dizer que você é diploide é dizer que se apresenta 2 genomas. E dizer que você tem 2 genomas, genoma, né, moçada? Ele é um conjunto haploide de cromossomos. Escrevendo de outra maneira, ele é um conjunto de cromossomos, onde eu tenho um cromossomo de cada par de cromossomos possíveis. Ou seja, né, quando alguém, moçada, é diploide, lá está, primeiro par de cromossomos tem 2 cromossomos, segundo par de cromossomos tem 2, terceiro par de cromossomos tem 2, enésimo par de cromossomos tem 2. O que é um genoma? Um genoma, um conjunto haploide de cromossomos, é um conjunto de cromossomos com um cromossomo de cada par. Se você pega um cromossomo 1, um cromossomo 2, um cromossomo 3, um cromossomo N, isso aqui é um genoma. Outro cromossomo 1, outro 2, outro 3, outro N, isso aqui será outro genoma aqui na brincadeira. Ou seja, o normal é exatamente os seres vivos apresentarem cromossomos aos pares, cromossomos em duplas, né? 2 cromossomos de cada par, o que faz com que ele tenha 2 genomas. Dizer que alguém é poliploide é dizer que você tem mais do que 2 genomas, mais do que 2 conjuntos desses. É o caso, por exemplo, de alguém ser triploide, né? Triploide, né, moçada? 3N, exatamente quando o chapinha tem 3 genomas no material genético, ou seja, ele apresenta 3 cromossomos de cada par. No primeiro par tem 3, no segundo par tem 3, no terceiro par tem 3, reticências, no enésimo par tem 3. A gente pega um cromossomo 1, um 2, um 3, um N, um genoma, outro 1, outro 2, outro 3, outro N, outro genoma, outro 1, outro 2, outro 3, outro N, outro genoma, e você vai ter 3 genomas. E aí vai, né? Alguém que seja tetraploide aqui na parada, ele vai apresentar 4 genomas aqui na brincadeira, ou seja, ele vai apresentar 4 cromossomos de cada, né? No primeiro par, você tem 4, no segundo par, você tem 4, no terceiro par, você tem 4, no enésimo par, você tem 4, né? Um genoma, um conjunto, e 2, e 3, e 4, e o cara é tetraploide aí na parada. Eu lembro para vocês das aulas lá sobre cariótipo, né? Que as euploidias, né, em animais normalmente é inviável. Em animais normalmente não dá certo. Mas em plantas, não apenas as plantas elas são viáveis, como as plantas que são poliploides, elas tendem a ser maiores, mais nutritivas, mais resistentes. Daí, quando você tem mais do que 2N, eu posso dizer que você é poliploide. Poliploide, 3N, 4N, 5N, 6N, 7N, mais do que 2N, você é poliploide. Então, como eu disse, em animais, normalmente, de maneira geral, animais poliploides, eles são inviáveis, ou seja, eles não conseguem sobreviver. Uma exceção notável para isso diz respeito lá a algumas espécies de sapo, né? Então a gente conhece alguns tipos de sapo onde existem versões poliploides que são viáveis, mas a regra é que os animais poliploides eles são inviáveis. Ô Landim, por que isso? Quem não lembra, dá uma olhada nas aulas sobre cariótipo lá na parte de citologia, a aula de cariótipo perto lá da aula de núcleo, que a gente conversou sobre essa história. Enquanto os animais poliploides, eles tendem a ser inviáveis, com exceção dessas algumas espécies de sapo, plantas poliploides,
não apenas elas são viáveis, como moçada tem mais, né? Elas são normalmente mais resistentes, mais nutritivas, maiores. Ô Landim, por que isso mesmo? Como eu disse, se você não lembra, dá uma olhada lá nas aulas de citologia, no capítulo sobre cariótipo, perto lá da aula de núcleo, que a gente explica, né? Porque é que plantas 3N, 4N, 5N, 6N, etc. N, elas são viáveis e normalmente lá de qualidades superiores. Tanto é que existem lá algumas formas de determinadas plantas, novas espécies que surgem devido exatamente à poliploidia, devido exatamente a essa alteração no número de cromossomos. Quando a gente fala em especiação por poliploidia, duas possibilidades. Número 1, autopoliploidia. Gente, eu vou contar para vocês a história real do surgimento do trigo que a gente planta hoje, né? O trigo que existe originalmente na natureza, ele é o trigo selvagem e o número de cromossomos dele é 14. Né? Das aulas de história, né? O trigo começa a ser plantado lá, né? Naquela região do crescente fértil, né? Mesopotâmia, Oriente Médio, aquelas paradas lá, né? Exatamente onde tem o surgimento lá da agricultura. E o trigo original, ele era bem pequenininho. Esse trigo original bem pequenininho não é o mesmo que você usa hoje para fazer pão, macarrão. O trigo de hoje é um trigo grandão, muito maior, muito mais nutritivo, etc. e tal. Como é que surgiu esse trigo moderno? A partir do trigo selvagem? Bom, o trigo moçada 2N, quando ele sofre meiose, ele vai produzir células sexuais N de 7 cromossomos. Entretanto, moçada, um belo dia acontece uma meiose anômala e essa meiose anômala produz células sexuais que continuam tendo 2N igual a 14 cromossomos. Ô Landinho, como é que isso acontece? Como é que isso acontece, né? Quando você vai fazer meiose, lembre que a meiose separa os cromossomos homólogos, né? Então ela separa os cromossomos par por par. Do primeiro par de cromossomos, vem um cromossomo para cá, vai um cromossomo para lá. Do segundo par de cromossomos, vem um para cá, vai um para lá. Do terceiro par de cromossomos, vem um para cá, vai um para lá. Do enésimo par de cromossomos, nós temos que vem um para cá, vai um para lá. E o resultado, né, moçada? Uma vez que você faz a meiose normal, a gente pegou um cara que ele é 2N e manda N cromossomos para um lado e manda N cromossomos para o outro lado. Isso aí é a meiose normal. Entretanto, moçada, pode acontecer um erro na meiose, chamado de não disjunção. Para quem não lembra, não disjunção é a não separação dos cromossomos na meiose, né? Eu tenho um par de cromossomos na meiose. É para ir um para um lado, um para o outro. Entretanto, quando acontece não disjunção, ao invés de um para um lado e um para o outro, vão os dois juntos para o mesmo lado e o outro lado fica zero. Acontece isso, por exemplo, no surgimento das trissomias, como, por exemplo, lá no surgimento da síndrome de Down. Entretanto, na trissomia, na síndrome de Down, essa não disjunção acontece em apenas um par de cromossomos, apenas no par de cromossomos de número 21. De maneira, moçada, que pode acontecer uma não disjunção total, ou seja, uma não disjunção em todos os pares de cromossomos. Ao invés de ir um cromossomo para um lado, um para o outro, gente, vão os dois para um lado só e um lado fica zero. Ou seja, ao invés de vir um para cá e um para lá, vem os dois para o lado de cá e o lado de cá fica zero. Ao invés de vir um para um lado e um para o outro, vem os dois para um lado, zero para o outro. Os dois para um lado, zero para o outro. Os dois para um lado, zero para o outro lado. Claro que essa célula que não tem cromossomo nenhum não sobrevive, zero. E você acaba fabricando uma célula sexual anômala, que ela é 2N. Então essa meiose anômala que a gente estava descrevendo bem ali, uma meiose onde eu tive não disjunção total dos cromossomos e eu acabei fabricando células sexuais
que são 2N. Células sexuais, que são 2N. Imagine, moçada, que aconteceu isso com 2 pés de trigo. Está lá o trigo selvagem, 2N igual a 14. Nessa brincadeira, ele sofre essa meiose anômala, produzindo células sexuais, ao invés de N, também de 14 cromossomos. E, gente, imagine que esses caras, eles cruzam fecundação. E aí você, nessa brincadeira, pega 2N mais 2N e fabrica um trigo Y, que vai ser 4N igual a 28 cromossomos. Notem, moçada, que esse novo trigo que aparece, ele é tetraploide em relação ao trigo original. O trigo original, ele é 2N, esse novo trigo, tetraploide 4N, ele vai ser uma espécie nova. Uma nova espécie de trigo acabou de aparecer. Detalhe, né? Como esse trigo Y ele é 4N, maior, mais nutritivo, mais resistente. Tanto é que o trigo selvagem, né, ele logo é abandonado e a moçada começa a plantar o trigo Y, né? Que eu chamei aqui tetraploide, que ele é maior, mais nutritivo, mais resistente. E aí vai. Só cuidado com a besteirinha, né? Que o nome 2N, ele pode ser colocado como sendo, né, uma notação, pode ser colocado como sendo uma convenção para o número total de cromossomos de uma espécie. O que quer dizer? Que esse trigo Y, ele é 4N em relação à espécie X. Em relação à espécie X, ele é tetraploide. Entretanto, se você coloca lá o trigo Y como uma nova espécie, qual é o 2N dessa nova espécie? 2N é uma notação, é uma convenção para o número total de cromossomos da espécie. Então, o 2N dessa nova espécie vai ser 28. Né? Então, ele é 4N tetraploide em relação ao trigo selvagem original, mas você passa a considerar ele como uma nova espécie. Se você perguntar qual é o 2N dele, o 2N dele, exatamente 28 cromossomos. Esse aqui, moçada, ainda não é o trigo que nós plantamos nos dias de hoje. O trigo que a gente planta nos dias de hoje, ele é ainda outro trigo que surge a partir desses dois aí que eu acabei de descrever. Uma outra modalidade de especiação por poliploidia é a alopoliploidia, também chamada de hibridização. Oi, gente, auto quer dizer próprio, né? Nesse caso, auto, próprio. Porque X cruza próprio com próprio X para originar Y. E alo quer dizer diferente, né? Tanto é que na especiação alopátrica, alo diferente, regiões geográficas diferentes, com isolamento geográfico, com barreira geográfica, alo quer dizer diferente. Então, nesse caso diferente, você vai agora, moçada, criar uma nova espécie poliploide a partir de 2 espécies diferentes. Mas, gente, se você cruza 2 espécies diferentes, você gera um híbrido. Por isso, moçada, o nome dessa aqui, ela é hibridização. Era uma vez o trigo X, que tinha lá 14 cromossomos, né? O 2N de X é 14, e era uma vez o trigo Y, né? Aquela nova espécie de trigo, onde o 2N do Y, nesse caso, moçada, vai ser de 28 cromossomos. Olha aqui a espécie Y, ela é tetraploide em relação à espécie X. Então, eu estava comentando que a espécie Y, ela é tetraploide em relação à espécie X. Mas se você considera ela uma espécie nova, o 2N dela vai ser 28, aqui na parada. Era uma vez, moçada, o trigo X, ele sofreu uma meiose anômala, com não disjunção total dos cromossomos, e acabou originando células sexuais 2NX de 14 cromossomos. Era uma vez o trigo Y, ele também sofre uma meiose anômala. Ele também sofre uma meiose com a não disjunção total de cromossomos e acaba produzindo células sexuais 2NY igual a 28. Um belo dia, moçada, esse trigo X cruza com o trigo Y, só que ele cruza utilizando esses gametas que são alterados porque surgiram por meiose anômala. E com isso, moçada, você acaba originando uma nova versão de trigo, que é o trigo Z. Esse trigo Z, ele é 2NX mais 2NY, 14 mais 28, igual a 42 cromossomos, ele é uma nova espécie. Detalhe,
eu posso argumentar que ele é uma nova espécie híbrida em relação à espécie original. Híbrido é o fruto do cruzamento entre espécies diferentes, né? Cruzei X com Y, originei o novo trigo Z, uma nova espécie híbrida, e alguém briga comigo. Porra, Landim, mas híbrido não é estéril? Como é que eu tenho uma nova espécie? Se essa nova espécie, ela é híbrida, ela não vai ser estéril? Vamos lembrar outra besteira? Porque mesmo, moçada, que os híbridos, eles são estéreis. Porque mesmo que os híbridos, eles são estéreis, a gente, pessoas, lembra lá do que acontece com o caso mais clássico de híbridos para os vestibulares, né? O jumentinho com a égua, né? Era uma vez o jumentinho, número de cromossomos do jumento, 2n igual a 62. Era uma vez a eguinha, número de cromossomos da eguinha, 2n igual a 64. O jumentinho faz meiose e produz lá espermatozoides, que são n igual a 31. A eguinha faz meiose e produz lá óvulos, que são n igual a 32. Um belo dia, o jumentinho dá uma coxa na eguinha, arrocha a eguinha, fecundação, e você vai formar, se for um macho, um burro, se for uma fêmea, uma mula, n mais n, 2n, igual a 63. Eu até comentei que tem autores, né, tem professores que às vezes vão explicar isso aí e dizem, o burro mula é estéril, porque o 2n dele é 63 e é um número ímpar. E a meiose divide o número de cromossomos por 2. E não dá para dividir 63 por 2, porque 63 é ímpar. Eu até comentei que essa explicação não faz sentido. Porque pessoas com síndrome de Down, elas têm um número de cromossomos ímpar, 47 cromossomos, e o amigo Down, ele é fértil. Apenas ele produz gametas de 23 ou gametas de 24 cromossomos. Então não é porque o número de cromossomos de alguém é ímpar que o cara é estéril. Então a explicação não é porque o número de cromossomos do burro da mula é 63, é ímpar, ele é estéril. Não é isso, né? É porque, na verdade, o 2n do jumento não é o mesmo 2n da égua, que são espécies diferentes. O n do jumento não é o mesmo n da égua, que são espécies diferentes. Na verdade, o burro, a mula, não é 2n, ele é n do jumento mais n da égua igual a 63. Como os cromossomos do jumento não são homólogos dos cromossomos da égua, não há pareamento de cromossomos homólogos na meiose, a meiose então não tem como acontecer. Então, desculpa se eu estou repetindo isso, né, porque eu acho a ideia interessante, né, e não custa nada lembrar, porque tem a ver com essa história de agora. O que acontece é que os cromossomos do jumento não são homólogos dos cromossomos da égua. Como eles não são homólogos, simplesmente não existe pareamento de cromossomos homólogos na meiose. No que não há pareamento de cromossomos homólogos na meiose, o grande lance, moçada, é que a meiose ela é inviável. Então, o problema do burro da mula não é que o número de cromossomos é ímpar, é que os cromossomos do pai não são equivalentes dos cromossomos da mãe, não tem como você ter o pareamento de cromossomos homólogos na meiose, a meiose simplesmente ela não dá certo. Se a meiose não dá certo, burro, mula fabricam gametas inviáveis com o número incorreto de cromossomo, e já que o gameta é inviável com o número incorreto de cromossomos, automaticamente, burro e mula, eles são estéreis. O Landim, beleza. E por que então que esse trigo Z, que você estava descrevendo bem aqui, que ele é híbrido, ele é fértil? Porque, moçada, ele tem 2 conjuntos de cromossomos X e 2 conjuntos Y. Se você for tentar fazer o pareamento, X não pareia com Y. X não pareia com Y. Que nem jumento não pareia com égua, X não pareia com Y, X não pareia com Y. Ou seja, pareamento dos cromossomos homólogos nesse caso não tem como acontecer. Entretanto, é tudo uma questão de organização dentro da célula na hora da meiose. X não pareia com Y, X não pareia com Y. Putz, mas tem 2X. O que quer dizer que na hora da meiose eu posso parear
X com X. Y pode parear com Y, tem dois Y, então Y pode parear com Y, o que quer dizer que na hora de você fazer a meiose, você não pode parear X com Y, mas você tem 2X, você tem 2Y e pareia X com X, pareia Y com Y e divide. De maneira que quando você divide na meiose, a meiose, gente, ela dá certinho. Nesse caso, você vai produzir gametas X mais Y para o lado de cá, gametas X mais Y para o lado de cá. Ou seja, nesse caso, essa nova espécie híbrida, ela é fértil. Ela é fértil porque ela apresenta dois conjuntos X, dois conjuntos Y, e aí na hora da meiose você pareia X com X, Y com Y. Em matemática, né? X mais Y não é divisível por 2 necessariamente, mas 2nx, 2ny é divisível por 2 sim. Né? Nesse caso, se você dividir por 2, 2nx, 2ny dá nx mais ny, nx mais ny. Ou seja, a meiose ela é completamente viável nesse caso. Ah, a propósito, né? Se você considera o trigo Y como uma nova espécie, lembrem que 2N é uma notação, é uma convenção para o número total de cromossomos da espécie. Então, o 2N do trigo Z será, nesse caso, 42 cromossomos aqui na parada. Uma coisa interessante é que se você parar para pensar direitinho, esse trigo Z, ele é hexaploide em relação ao trigo original. Pode notar, porque eu peguei 14 mais 14 e fiz 28, esse aqui é 4N. Se eu pegar 4N igual a 28, mais 2N igual a 14, a gente tem 6N igual a 42. Então, olha o que a gente pegou aqui na brincadeira. Esse cara aqui ele é 4N28, 4N28. Esse cara aqui é 2N14, 2N14, 4N mais 2N, 6N, 28 mais 14, 42. Os 42 cromossomos que você tem aqui. Então, de certa maneira, esse trigo Z, que é o trigo que você provavelmente comeu hoje, no pão, no macarrão, ele é hexaploide em relação ao trigo original. Ele é um trigo de 42 cromossomos e para ele ter surgido, 2 episódios de especiação. 2N mais 2N deu 4N, o trigo Y. 2N mais 4N deu 6N, o trigo híbrido, que é o trigo que a gente consome atualmente. Como eu estava comentando, esse cara, ele só vai ser fértil nessa situação, porque como ele é 2NX mais 2NY, ele produz células sexuais, ele apresenta células sexuais NX mais NY. Ou seja, a meiose nele é viável, porque ele é 2NX mais 2NY. Uma última lembrança a respeito dessa brincadeira é que estava comentando que em animais, com exceção de algumas espécies de sapo, isso aí é inviável, mas em plantas, isso aí é viável. A outra lembrança que eu coloco lá das aulas de cariótipo é que se o número de N é par, 4N, 6N, 8N, etc., gente, nós temos que a espécie híbrida poliploide, ela é fértil. Se, entretanto, moçada, o número de N é ímpar, nesse caso, 3N, 5N, 7N, a espécie híbrida, ela é estéril. Porque quando você tem um número ímpar de conjuntos de cromossomos, não é número ímpar de cromossomos. Não é número ímpar de cromossomos. É o número ímpar de conjuntos de cromossomos. É um número ímpar de N. Aí a meiose não rola, a espécie é estéril. Se alguém lembra que a banana que você come, ela é 3N. Alan, não lembro. Citologia, aula de cariótipo. Então a banana, ela é 3N e por isso ela é estéril. Entretanto, o trigo, ele é 6N, por exemplo. No que ele é 6N, ele é fértil. Número de N par, fértil. Número de N ímpar, estéril, em relação a essas situações de poliploidia.